Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, hoje é segunda-feira e nós temos o nosso encontro marcado como todas as segundas-feiras. Nós estamos pelo Facebook, agora o Instagram não está querendo entrar. Então, não sei se a gente tenta voltar aqui novamente pelo Instagram. Vamos ver se a gente consegue entrar pelo Instagram. Mas vamos aqui pedir. Então, amigos, boa noite, Sueli, boa noite, Liete, Pietro Longo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2023. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, mas parece que pelo Instagram não está querendo entrar. Não sei o que está acontecendo com o Instagram. Boa noite, Silvina Nunes. Boa noite, Vicente Gimenez. Boa noite, Sueli Aparecida. A Sueli Reis, sempre compartilhando, convidando os amigos, os familiares para se juntarem nesse momento espiritual. Boa noite, Erli Gonçalves, diretamente de Buenos Aires. Seja muito bem-vinda. Que bom, amigos, amigas tão especiais, tão queridos, que vamos criando essa grande rede de trabalho no bem. Convidamos vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada, mas nós vamos cumprimentando tanto os amigos encarnados quanto os amigos desencarnados e cumprimentamos também os benfeitores espirituais da nossa casa espírita e aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do Facebook, do Instagram, do Telegram, do YouTube, apesar de que hoje o Instagram não sei o que está acontecendo, mas sintam-se todos muito bem-vindos, mesmo aqueles que vão nos assistir depois, coloquem o seu copinho, sua garrafinha de água, participem com esse mesmo sentimento, com essa fé, com essa esperança, dos benefícios que serão ofertados pelos benfeitores amigos. Então, amigos, vamos nesse clima espiritual, vamos dando continuidade à preparação do nosso ambiente, pegando aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, e nós vamos abrindo aqui uma mensagem. Abrimos na mensagem 103. Perante a multidão. Perante a multidão. Essa passagem ela se encontra em Atos, capítulo 2, versículos 13. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Atos, capítulo 2, versículos 13. E Emmanuel comenta essa passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, dizendo que a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele, entre aspas, som como de um vento veemente e impetuoso, fecha aspas, e aquelas, abre aspas, línguas de fogo, a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia,
Para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos, encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que se dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Amigos, vamos orar, vamos agradecer a oportunidade de nos reunirmos em nome do Cristo. Vamos ver se a gente consegue agora entrar aqui pelo Instagram. Se nós conseguirmos entrar pelo Instagram, eu acho que não vai dar certo. Está verificando a conexão. Infelizmente, hoje nós não vamos conseguir transmitir pelo Instagram. Não sei o que aconteceu. Mas, antes de fazermos a nossa prece, agora está entrando. Olá, amigos do Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e nós estamos iniciando a nossa noite do dia 20 de fevereiro de 2023, cumprimentando todos os amigos, aqueles que também vão nos assistir depois, lembrando que vocês coloquem o seu copinho, a sua garrafinha de água, e nós vamos. Boa noite, Cirlei Pereira, seja muito bem-vinda. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, tivemos um probleminha com o Instagram, fizemos a leitura de uma mensagem muito bonita, e agora vamos para a nossa prece para darmos início à nossa noite de segunda-feira. Então, amigos, Senhor, hoje, 20 de fevereiro de 2023, segunda-feira, quando neste momento muitos se encontram envolvidos com o feriado e com os festejos momescos. Mas nós buscamos uma festa maior, uma festa espiritual, a verdadeira festa que nos conecta ao Pai, que nos conecta ao seu Filho amado Jesus. E nessa noite, com gratidão nos nossos corações, aos emissários divinos que acorreram ao nosso convite, com gratidão a Deus e a Jesus, nós vamos iniciando mais esse encontro espiritual, a nossa palestra semanal, e pedimos, Senhor, esteja presente em nossas vidas, toque os nossos corações, nos auxilie para que possamos cada vez mais, Senhor, caminharmos em Tua direção. Sê conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, Rita Machado, seja muito bem-vinda. Nós estávamos com um probleminha no Instagram, se porventura der novamente algum problema, e quem tiver possibilidade, convido a que passem para o Facebook, não fugiu a palavra que eu ia usar, mas vamos iniciando a nossa noite.
cumprimentando a Sônia Toledo, a Silvia Sampietri de Assis, a Ana Eliane, Sandra Fernandes e todos esses amigos e amigas tão especiais que estão aqui conosco nesse encontro de almas. Amigos, para quem recebeu a nossa divulgação, a divulgação da noite de hoje, o tema é o ponto cego oculto. O ponto cego oculto. Nós íamos escolher um outro tema, mas o meu neto disse: nossa, mas esse tema é assim tão denso, vamos mudar esse tema, vamos colocar uma coisa que desperte a atenção, mas que não seja assim tão impactante. Então, o meu neto sugeriu esse tema, o ponto cego oculto. Mas vocês vão compreender, à medida que nós formos refletindo, qual é o real objetivo. Mas o que significa ponto cego? De modo geral, o ponto cego é um objeto ou parte de um cenário que um observador, por conta de sua posição, não consegue enxergar. E o oculto? O que é oculto? Oculto está escondido, está encoberto, está desconhecido. Então, o que seriam esses pontos cegos que ninguém vê? Se ele é oculto, eu tenho obrigação, eu tenho um dever moral de descobrir esses pontos, e nós vamos ver que é importante nós ampliarmos a nossa visão para conseguirmos ver esses pontos cegos, ocultos, que se encontram à nossa volta. Mas nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos, na questão 888, na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, capítulo 11, da lei de justiça, de amor e de caridade, Allan Kardec, com relação à caridade e amor do próximo, ele pergunta aos benfeitores: que se deve pensar da esmola? Porque nós sabemos, até hoje, infelizmente, tantas necessidades materiais, tantas misérias que nós presenciamos, e naquela época não era diferente, mas sabemos também que muitos são contra dar uma esmola, porque acha que não vai beneficiar, que pode até deixar que a pessoa fique mal acostumado. Cada um tem o seu modo de analisar essa situação. Mas São Vicente de Paulo, ele responde ao codificador, o benfeitor, que responde a Allan Kardec nessa questão que se deve pensar da esmola, é São Vicente de Paulo. E só para que a gente possa relembrar um pouquinho quem foi São Vicente de Paulo, porque São Vicente, a última reencarnação que nós tomamos conhecimento, antes dele fazer parte dessa pleiade de espíritos iluminados que vieram auxiliar ao codificador, ele nasceu na França, e a vida dele é uma vida muito bonita, de muita doação, e que vale a pena a gente pesquisar um pouco mais. Mas ele, São Vicente de Paulo, ele nasceu na cidade de Pouy, em 24 de abril de 1581. E ele desencarnou em Paris, em 27 de setembro de 1660. Ele foi um sacerdote católico francês e ele foi declarado santo pelo Papa Clemente XII em 1737. Cerca de uns 70 anos depois que ele tinha desencarnado, ele foi declarado santo. Então, vejam, ele foi declarado santo pela Igreja Católica porque ele tinha méritos, tinha virtudes para receber esse título. E nós, voltando agora
o Livro dos Espíritos, na questão 888, quando Allan Kardec pergunta que se deve pensar da esmola, São Vicente, Vicente de Paulo, respondendo a Kardec, diz: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Então, o homem se degrada quando ele precisa pedir esmola. O que é se degradar? Ele se deteriora, ele se destrói, ele se estraga. E São Vicente diz, ele se embrutece também. Mas o que seria se embrutecer? Ele se torna bruto, tosco, rude. Então, quando há necessidade de uma determinada pessoa se socorrer através de uma esmola, para ele é uma degradação física e moral. Mas o benfeitor continua dizendo que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, ela deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então, uma sociedade justa, porque, inclusive, nós estamos vendo aqui que esse tema se encontra justamente em O Livro dos Espíritos, na parte das leis morais e que trata da lei de justiça, de amor e de caridade, e a caridade e amor ao próximo. Então, Vicente de Paulo, ele diz que quando a sociedade é justa, ela vai prover a vida daquele que necessita sem humilhá-lo, sem que para isso ele precise passar por provas, por humilhações. Prover o quê? Abastecer do que for necessário, providenciar, dispor. Então, uma sociedade justa, ela vai prover, ela vai abastecer do que for necessário, vai providenciar, vai dispor para aquele irmão que necessita. Prossegue o benfeitor. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Nós, quantas vezes, acredito, vocês que estão aí conosco, já ouviram pessoas, às vezes, se pronunciarem dizendo: eu pago os meus impostos, problema do outro não é meu, isso é um problema do governo. Nós estamos vendo aqui o Livro dos Espíritos. Ele foi publicado, a primeira edição, em 1857 e a segunda em 1860. Essa parte do livro foi publicada em 1860, mais de 150 anos atrás. Mas ainda é muito atual, tanto no nosso Brasil como em vários e vários lugares do mundo. As carências materiais, infelizmente, ainda estão muito presentes. Mas muitos não se preocupam, dizem: não, isso não é problema meu. Mas Allan Kardec não fica satisfeito, porque ele era um grande perguntador, e ele faz uma subpergunta ao benfeitor amigo, a 888A. Dar-se-á, reproveis a esmola? Ele queria saber com relação à esmola. Então, é reprovável dar esmola? E o benfeitor diz: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. E nós também conhecemos pessoas que acham que vão se quitar em chegar numa casa espírita ou num templo religioso, dar uma cesta básica, e com isso ele sente que ele está quite diante das leis de Deus, que ele está angariando méritos, ele vai conseguir um lugarzinho no céu. Mas
Será que é somente isso? A verdadeira caridade, ela não humilha, ela não vai esperar que o outro tenha que vir bater a sua porta. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Muitos, às vezes, dizem assim: nós temos que ensinar a pescar. Lógico, precisamos dar oportunidade ao que o outro se qualifique para ter condições de se manter sem necessitar da ajuda alheia. Mas nem todos estão em condições. Nem todos estão mentalmente, fisicamente, espiritualmente em condições de se manter. Então, é necessário que nós façamos a nossa parte, mas com bondade, com benevolência. O que é bondade? É a mesma coisa de humanidade, fazermos com generosidade, misericórdia, com piedade. Mas o benfeitor prossegue. Duplo valor. Tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, se o for com soberba, com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Se nós queremos que aquele irmão cresça moralmente, espiritualmente, nós não podemos tratá-lo com arrogância, com soberba, porque ele, naquele momento de necessidade, principalmente quem tem uma família, filhos pequenos, ele vai aceitar aquela ajuda. Mas o coração vai continuar, muitas das vezes, revoltado, magoado, angustiado, porque ele percebeu ali a arrogância, a soberba daquele que veio socorrê-lo, a altivez do que veio socorrê-lo. Mas o benfeitor continua. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. O que é ostentação? É fazer alarde de si mesmo. E Jesus, em vários momentos, ele ensinava aos seus discípulos, aos apóstolos e àquela multidão que o acompanhava com relação a isso. Uma dessas passagens que nós podemos lembrar se encontra em Mateus, no capítulo 6, versículos 3 a 27, quando Jesus ensina: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Nós precisamos compreender a fala de Jesus no sentido figurado. Não é que nós vamos ofertar alguma coisa com a mão direita e esconder a esquerda para que a esquerda não esteja tomando conhecimento. Sabemos que não. Mas ele quer o quê? Infelizmente, aqui tinha entrado pelo Instagram, aí saiu fora de novo. Eu hoje não sei o que está vindo pelo Instagram, mas eu espero que quem estava no Instagram que tenha também o Facebook, que possa vir para o Facebook nos acompanhar. Mas, então, Jesus, ele ensina: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quantos fazem algum tipo de caridade, mas quase que com aquele microfone para
que todos saibam o que ele fez. Não. Nós, se realmente queremos ajudar, vamos ajudar, mas sem ostentação. Porque, primeiro, que nós não vamos, ou pelo menos não devemos ajudar com o intuito de sermos recompensados. Vamos ajudar por amor, por fraternidade. Mas esse auxílio, por mais secreto que seja, para Deus nada é segredo, nada é secreto. E é o que Jesus diz: o Pai que vê em secreto te recompensará, mas desde que façamos sem segundas intenções. Por essa forma, Jesus nos ensinou a não tisnardes a caridade com orgulho. O que é tisnar? Tisnar. Tornar-se negro, enegrecer-se como um carvão. Então, o benfeitor, ele diz que Jesus nos ensinou a não tisnardes a caridade, a não criarmos uma situação que vá tirar todo o objetivo de auxílio, porque eu dei com uma mão, mas eu tirei com a outra. Seria mais ou menos isso o que ele quer dizer. Eu acho que aqui a minha internet não está muito boa, eu até vou ver aqui. Vocês estão, quem está pelo Facebook está conseguindo me acompanhar. Pelo Instagram que saiu fora mesmo. Mas, prosseguindo, deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. A beneficência é uma prática ou virtude de fazer o bem. É uma disposição, é uma intenção. Quando eu quero realmente ajudar, eu vou ajudar com intenção de fazer o bem, com disposição de fazer. Porque muitos também fazem, mas sem aquele desejo, fazem por obrigação. Fazem quase, às vezes, assim, até que com um certo constrangimento, até com raiva, porque eu vou ajudar, mas essa pessoa não merece, e começa a fazer uma série de julgamentos. Não, nós vamos praticar a virtude de fazer o bem, com o objetivo quê? De beneficiar o próximo. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Então, amigos, eu acredito que vocês agora devem estar compreendendo qual é o nosso tema, o ponto cego oculto. O benfeitor diz que aquele que já tem um coração mais aberto às necessidades do outro, esse homem verdadeiramente humano, ele vai procurar quem está precisando sem ostentação e sem o outro precisar se humilhar. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. Amai-vos uns aos outros. É uma lei de Deus. Nós podemos até dizer assim: eu sou um homem de bem, eu cumpro a lei, mas muitos de nós já conseguimos cumprir as leis humanas. Já não
cometemos nenhum ilícito com relação às leis humanas. Mas e com relação à lei de Deus? A essa lei divina? Será que já conseguimos cumpri-la na íntegra? Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Porque Deus não governa só a Terra, Ele governa todo o universo. E a lei de Deus, ela vale para todo o universo, para todos os recantos, não é somente para o nosso planeta. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, diz Vicente de Paulo. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Vejam, nós, espíritas, temos a convicção de que o princípio inteligente, até chegar a sermos espíritos num corpo humano, nós passamos por todos os reinos da natureza, desde o reino mineral até o reino hominal. Vicente diz: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Nós somos espíritos num processo de aprendizado. Tanto faz estarmos encarnados quanto desencarnados, nós vamos ter espíritos que estão acima nos orientando, os nossos guias, professores, mas também vamos ter irmãos de humanidade que ainda não chegaram ao nível que nós já conseguimos. E nós temos esse dever moral de auxiliar. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vos ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. O benfeitor, respondendo a Allan Kardec, vejam, essa resposta foi uma resposta bem extensa, porque Kardec queria saber se seria errado dar esmola. E o benfeitor, ele faz um tratado para que não fique nenhuma dúvida. Ele fala dessa necessidade da caridade, não da caridade fria, não de darmos um óbolo. O que é óbolo? Óbolo é um pequeno donativo, é uma esmola. Ele diz, não é friamente dar o óbolo, tirar do bolso, às vezes algumas moedas, alguma coisa assim. Não. A verdadeira caridade, nós devemos ir ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Afinal, não somos juízes. Estamos aqui não para julgar o outro, mas na medida das nossas possibilidades de auxiliar. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Quantas pessoas, às vezes, criticam também quando o governo dá alguma ajuda àquelas famílias mais necessitadas. Mas nós precisamos compreender que o planeta Terra não é só o Brasil. O planeta Terra ainda tem muitas carências materiais, muitas dores, muita fome, muitas privações, muitas enfermidades.
Então, não podemos julgar o outro. Mas por que, que ele não se preparou? Por que, que ele não estudou? Por que, que ele não conquistou como eu conquistei? Nós sabemos que tudo que nós temos é um empréstimo de Deus. E rapidamente nós podemos perder esse empréstimo. Quantas pessoas, às vezes, milionárias, bilionárias, e que chegaram à miséria financeira. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. O que é ínfimo? Ínfimo é muito pequeno, é o mais baixo de todos, que ocupa o lugar mais baixo numa hierarquia. São Vicente de Paulo encerra a sua orientação a Allan Kardec, a todos nós, dizendo: sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para ver esses infortúnios que ninguém vê? E nós vamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Item 4. Allan Kardec se utiliza dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus para nos trazer essa reflexão. E ele diz, Kardec, que nas grandes calamidades a caridade se agita e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Nós percebemos isso. Às vezes, por exemplo, na época de Natal. Época de Natal, quantas pessoas se mobilizam para auxiliar, dar uma roupinha, um calçado, enfim, ajudar. Aquele mês é um mês onde a gente desperta um sentimento diferente. A mesma coisa acontece quando tem uma grande calamidade. Tem uma calamidade, as pessoas se mobilizam, e isso é importantíssimo, levam, às vezes, até água, tem locais que, às vezes, até a água precisa ser levado, levam gêneros alimentícios, roupas, cobertores, medicações, e, lógico, isso é importantíssimo. A caridade se agita, diz Kardec. Esses impulsos generosos se manifestam, mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem no miserável catre, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos. São esses os infortúnios que nós precisamos estar atentos. São esses pontos cegos, ocultos, que nós precisamos buscar. Que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. E Kardec traz uma situação, um caso, e ele relata dizendo: quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguidas de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai?
Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio, nem fome. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Finda a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. As grandes catástrofes chocam a opinião pública, tocando fundo na consciência das pessoas. Diante dessas catástrofes, as pessoas se solidarizam com as vítimas e se associam no trabalho voluntário. Se envolvem, como podem, no esforço de ajudar as vítimas e reconstruir o que foi destruído. Mas, na lição de hoje, Allan Kardec descreve os sofrimentos que passam despercebidos, nos lares sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. Às vezes a pessoa está enferma numa cama, não consegue nem sair daquela cama para pedir ajuda. São esses infortúnios ocultos, esses pontos cegos ocultos, discretos e ocultos, que a verdadeira caridade, a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é caridoso de coração encontra os infortúnios ocultos à sua volta, no lar, nas ruas, no trabalho, ou onde quer que seja, e tendo-o encontrado, logo se põe a serviço, procurando minimizar o sofrimento dos infortunados. Precisamos lembrar que nem sempre os infortúnios ocultos são somente materiais. Às vezes a pessoa materialmente ela não está precisando, mas ela precisa de alguém que a escute, de alguém que passe para ela palavras de bom ânimo. Então, são irmãos infortunados que se encontram padecendo e que o nosso olhar precisa estar atento. Para encontrarmos os infortúnios ocultos, basta que foquemos a atenção em nosso próximo. Basta que foquemos a atenção em nosso próximo. Mas será que nessa correria do dia a dia, com tantos compromissos, as nossas próprias preocupações, nós paramos para focar a nossa atenção no nosso próximo, que muitas das vezes está dentro até do próprio lar? O necessitado pode estar ao nosso lado todo dia e nunca os termos percebido. O necessitado pode estar ao nosso lado todo dia e nunca os termos percebido. Pensemos nisto. Paz a todas. Queridos amigos, cumprimentando todos esses amigos tão queridos, tão especiais, que estão aqui conosco,
Lembrando, mais uma vez, para aqueles que porventura não tenham colocado, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Nós vamos agora fazer a nossa vibração, vamos receber o passe magnético espiritual, vamos receber essa energia de cura que os benfeitores vão nos oferecer. E lembramos a vocês, amanhã, terça-feira de carnaval. Boa noite, Maria Dolores, Arnaldo Reis, Eudócia Reis, diretamente de Boston, dos Estados Unidos. Que bom, estamos aqui em plena segunda-feira de carnaval. Me diga aí, Arnaldo, me diga aí, Eudócia, aí nos Estados Unidos tem carnaval? Ou o carnaval é só aqui no Brasil? Aí tem algum feriado também de carnaval? Ou o feriado é só aqui no Brasil? Mas lembrando a vocês, amanhã, terça-feira, as nossas atividades continuam normais. Nós temos o nosso estudo do Evangelho amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, pelo Instagram, de 20 às 20h30, o nosso estudo do Evangelho, e logo a seguir, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Nós passaremos, ao final, mais uma vez, o número do nosso WhatsApp. Cumprimentando também a Maria Segala. Seja muito bem-vinda, Maria. E lembrando, amigos, o nosso canal do YouTube tem quase 1000 vídeos, postados, palestras, cursos, estudos, e todos separados por playlist, de fácil localização, separados por ano e por playlist. Então, entrem no nosso canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Quando nós entramos no canal, colocamos um joinha, um dedinho para cima, e compartilhamos com outros amigos, o canal ele vai crescendo. E a função desse canal é o quê? Acolher os irmãos que precisam de uma mensagem de esperança, de fraternidade. Sejamos nós os semeadores da luz. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec e o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então, amigos, vamos neste momento, para aqueles que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, confiante, com o coração aberto, mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Nós vamos agora oferecer os nossos melhores pensamentos e sentimentos, e os benfeitores vão se utilizar de nós para auxiliar a outros irmãos. Então, neste momento, Arnaldo não me disse. Lá, a Eudócia disse que em Nova Orleans tem o Mad Grace, enfim, deve ser o carnaval americano, lá em Nova Orleans. Em New Orleans, tá certo, Eudócia? New Orleans, Mad Grace, enfim, se não está correto, é mais ou menos isso. Mas o pessoal lá também comemora. Então, amigos, vamos orar. Convido a todos neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentindo toda a paz, toda a harmonia que os emissários divinos nos oferecem. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos esta noite em nome do Cristo, e pedindo a Jesus que nos auxilie, que auxilie a toda a humanidade. Senhor Jesus,
mensageiro da esperança. Ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Nossa terra é a escola abençoada, é a bendita estrada que ao mais alto nos conduz. Suplicamos de vossa eterna bondade o celestial amparo para nos livrar do mal. Senhor, nesse momento, reunidos a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra com vibrações de muito amor e muita paz. Vamos visualizando o nosso planeta se iluminando, as sombras se dissipando. Juntos percorremos todo o nosso orbe, vasculhando cada milímetro do nosso globo, convidando os governadores espirituais de todas as nações para que se juntem a nós, para que possamos percorrer todas as nações, despertando nos corações de cada povo o sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de amor. Juntos nós chegamos ao nosso Brasil e pedimos a Ismael, governador espiritual da nossa nação, que transforme o nosso Brasil num país onde a paz, a fraternidade, o respeito, o amor, a honestidade se fazem presentes, a segurança, para que possamos nos sentir em paz, harmonizados na nossa nação. Que o nosso Brasil possa caminhar para cumprir os desígnios do Cristo, ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. Juntos percorremos os lares, pacificando, harmonizando as famílias, despertando o sentimento de fraternidade, de perdão. Juntos percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de amor, vão aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, também vamos levando a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do Espírito. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz. E vamos juntos com os benfeitores amigos, magnetizando as águas que foram colocadas com esse propósito, magnetizando as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais, magnetizando os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas, magnetizando as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E
E nós vamos vibrando e nós vamos confiando junto aos benfeitores amigos. Porque Jesus confia em nós. Jesus nos disse: vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. E muito mais. Confiando. Da mesma forma que Jesus confia em nós, nós vamos oferecendo o nosso melhor para que os emissários divinos se utilizem de nós e possam auxiliar a outros irmãos. E neste momento nós vibramos também por todos aqueles irmãos que desencarnaram no decorrer desta semana, para que eles sejam acolhidos, assistidos, orientados, pacificados neste momento de transição. E convidamos a todos agora para dirigirmos as nossas súplicas aos emissários divinos. Neste momento, nós vamos dirigir os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, e os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão beneficiando de forma individual a cada um. Entregando aos benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós vamos agora receber o passe magnético espiritual. Essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários do alto. Neste momento, uma chuva de pétalas perfumadas e curativas estão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Uma energia de cura que nos envolve de forma plena. E a cura começa a se realizar. A cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Sintamos o amor de Jesus através dos benfeitores amigos. Vamos aproveitar esse momento para louvar, agradecer
e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão material, mas principalmente o pão espiritual, que alimenta as nossas almas. Cuida, Senhor, cuida das nossas vidas. Orienta-nos, Senhor, com gratidão por tudo que nos foi ofertado, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai, e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos conduza, que nos oriente sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Nós vamos encerrando mais esse encontro espiritual, pedindo, Senhor, permita que estejamos juntos novamente na próxima segunda-feira, com gratidão aos nossos anjos guardiães, aos benfeitores amigos, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos suavemente, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muita paz. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer, nos despedindo, lembrando amanhã, terça-feira, 20 horas, pelo Facebook, e espero que pelo Instagram, porque hoje não sei o que aconteceu, mas temos o nosso estudo do Evangelho, e logo a seguir, não é ao vivo, é à distância, nós temos a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. E nós passaremos todas as orientações. Mas a Eudócia está dizendo que os brasileiros comemoram em Boston, Nova York, Nova Jersey, também. Só que aí, como é que está a temperatura aí, Eudócia? Está frio? Porque se tiver muito frio e sair para a rua para comemorar, tem que estar com muita animação, né? Mas, amigos, anotem o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99341-6316. 1999-341-6316. Um abraço também para Silvina Nunes, Simpson Ana, ou Ana Simpson, porque aqui está Simpson Ana, acredito que seja Ana Simpson. Um abraço para Carmelina Godoy, Sandra Fernandes, Sueli Reis, Silvia Sampietri, e a Eudócia disse, eles fazem em casa e nos clubes.
Aí tá certo. Mas a Arnaldo está dizendo que hoje está um dia de sol, lindo e quente. Olha só que maravilha. Então, está propício a um feriado, né? Um feriado, o pessoal poder aproveitar esse feriado, porque, afinal de contas, ninguém aguenta aí 30 graus abaixo de zero, né? Beijo grande no coração de todos. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, saúde e paz. E o Arnaldo disse: amanhã e depois vai vir uma nevada brava. Então, mantenham os agasalhos a postos. A Ana está dizendo, é o primeiro nome. Ana, olha só que maravilha, a Ana está nos assistindo diretamente do Japão, olha, que bom, beijo grande, que alegria, Ana, poder estar aqui também conosco, diretamente do Japão, Ana Simpson. Seja muito bem-vinda, Ana. Beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, com as bênçãos de Deus.